Olá, não julgueis, não somos juízes, não podemos julgar. Vamos falar dessa vez sobre a autoridade do crente para julgar. Apesar dessas frases elas serem verdades em seu devido contexto, não sendo regras gerais e absolutas, elas realmente fazem sentido em determinada aplicação. Mas sobre o crente julgar, o que a palavra fala sobre esse tema no sentido completo? Diante de todas as situações, o que a palavra vai falar sobre nós? Nós não podemos julgar de forma nenhuma? É isso mesmo que está escrito na palavra? É o que veremos hoje. Para começar, vamos ver o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2 ao 4, que diz assim: Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. A palavra vai falar claramente em duas passagens que vamos julgar mundo e anjo. Se vamos julgar mundo e anjo, quanto mais as coisas mínimas do mundo e as coisas pertencentes a esta vida. Primeiro ele vai falar que vamos julgar o mundo. Se vamos julgar o mundo, quanto mais as coisas mínimas do mundo. E vamos julgar os anjos, que são seres espirituais. Se vamos julgar os anjos, que são seres espirituais, quanto mais as coisas pertencentes às coisas terrenas. Quanto mais as pessoas terrenas. Então essa comparação que ele está fazendo. De cara, ele já está falando da nossa autoridade para julgar. Além do mais, para os irmãos saberem, o capítulo 5 e o capítulo 6 de 1 Coríntios, todos os dois tratam sobre a autoridade do crente para julgar. Vai falar que nós podemos fazer isso. Tem essa autoridade. Capítulo 5, capítulo 6, no qual eu li esses dois versículos. Existe uma má interpretação muito grande, uma calamidade interpretativa de Mateus 7, que fala: não julgueis, que sereis julgados. Aí o crente pega aquela passagem do capítulo 7 como se fosse o único capítulo, o único versículo na Bíblia que vai tratar, como se fosse o único que tratasse desse assunto, sendo que tem vários. No caso, como Coríntios, 2 capítulos inteiros falando da autoridade do crente para julgar. Mas o crente vai se apegar somente àquilo. Em três instâncias, Geralmente é porque ele é ignorante, ele não leu corretamente, não conhece as outras passagens, ou porque ele está se defendendo, por isso que ele fala não julgueis, na verdade é uma defesa, ou senão ele fala não julgueis para defender alguém que ele gosta. Um ícone gospel, algum personagem, pregador, pastor, que ele gosta, ou algum amigo que ele gosta. Então, geralmente, nessas três instâncias, por ignorância, de não conhecer a temática biblicamente de uma forma plena, por querer se defender, tá fazendo bobagem, então ele vai usar isso, não somos juízes, na verdade é uma forma de se camuflar, tipo assim, eu vivo pecando e ninguém tem nada a ver com isso, ou se não, para defender alguém que ele gosta. Geralmente são as três principais instâncias que alguém usa essas passagens que, em vez de ser versículo bíblico, acabam se tornando falácias. Além disso, vamos ver como nós devemos nos comportar com aquele crente que anda desordenadamente? Será que aquele crente que anda errado, nós não podemos julgar porque não somos juízes, não temos que falar de ninguém, temos que orar? É isso que está escrito? Olha que veremos. Bom, aqui eu separei alguns versículos que tratam do assunto, que vai dizer o seguinte. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, 6. 2 Tessalonicenses 3, 6. Diz: Mandamos-vos, irmãos, em nome do Senhor Jesus, que vos aparteis, se aparte, fique longe, evite o contato. Que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que vós recebeste.
que anda desordenadamente. Como eu devo me comportar? Não devo falar, devorar? Não. Se afaste. Evite contato. Fique longe. Bom, ainda em 2 Tessalonicenses 14, 2 Tessalonicenses 3,14, vai dizer: mas se alguém não obedecer a nossa palavra por carta, notai-o. Ó, preste atenção. Não entra na minha comida de ninguém negativo. É para mim notar, é para mim ver. Note. Note quem está andando assim, para mim ver. Esse negócio de entrando a ver, né, cada um cuide de sua vida. Não. É para mim notar. Notai-o. E aí? E não tenhais relações com ele, para que se envergonhe. Se apartar, não tenha as relações, note. 1 Coríntios 5,11 vai dizer: mas agora vos escrevo o quê? Não vos comuniquei, não converse, não ande de papo. Não vos comuniqueis como aquele que dizendo ser irmão. Como eu devo me comportar com essa pessoa? Que dizendo ser irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador. Com esse tal, nem sequer comais. Eu quero só destacar um, porque todo o resto que vocês ouviram aqui são pecados bem conhecidos. Mas eu quero destacar um, que é o maldizente. O maldizente é aquele que gosta de falar mal dos outros, que maldiz os outros, vive falando mal de todo mundo. Esse camarada maldizente, a Bíblia vai dizer: olha, nem sequer com esse camarada que gosta de falar dos outros, difamar, caluniar, nem coma. Note quem é, preste atenção em quem é. Ele diz ser crente, mas peca. E não precisa ser pecado socialmente grave, como no caso adultério, prostituição. Não, só precisa falar mal dos outros. Já é suficiente para que eu tenha o direito de julgá-lo e dizer: não vou andar mais com ele porque é um maldizente. Então a Bíblia está me dando todo o direito de julgar. De julgar essa pessoa. E ainda, como eu devo me comportar e reagir com ele. Se aparte. Não vos comuniqueis. É isso que está escrito. Bom, não terminou. Nunca em Coríntios, né, vai dizer uns versículos muito curiosos. Como Paulo faz a sua argumentação em forma de pergunta, muitos não conhecem. Ele vai dizer o seguinte: pois que me importa julgar os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Deus julga os de fora. Tirai esse níquel do meio de vós. Então, lá no finalzinho do capítulo 5 de 1 Coríntios. O que ele está falando? Olha, que tenho eu que ficar julgando os de fora, os ímpios? Não julgais vós os que estão dentro, os crentes. Deus julga os de fora? Tirai esse níquel do meio de vós. Olha, eu não tenho que ficar julgando o ímpio. Porque o ímpio não tem compromisso com a palavra. Eu não tenho que ficar julgando ele. Quem vai julgar ele é Deus. É isso que Paulo está falando. Eu tenho que julgar o crente. Porque se eu vou julgar os anjos, quanto mais as pessoas pertencentes a esta vida, quanto mais as coisas mínimas desta vida. Então, se é crente que julga crente, então está determinado. Tira esse níquel, esse crente que está pecando do meio de vós. Julgado e dada a sentença. Ser tirado do meio da igreja. Então, sim, eu tenho essa autoridade para julgar. Detalhe. Não é porque pecou, não é porque pecou, é porque vive pecando. Porque João vai dizer, a primeira carta de João vai dizer o seguinte: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Olha o verbo, não vive, porque ele peca, mas ele não vive. Porque a semente de Deus está nele e porque ele é nascido de Deus. Então ele não pode viver mentindo, ele pode acabar eventualmente algum dia mentindo, brigando, xingando, maldizendo. Eventualmente ele pode acabar fazendo isso, mas ele não, se ele é nascido de Deus, ele não pode viver mentindo. Muitas pessoas chegam para contar que esse camarada mentiu. Muitas pessoas chegam para falar que esse camarada vive falando mal dos outros. Não, aí já é outra coisa. Então, a essas pessoas que vivem no pecado, a Bíblia dá o direito, mas porque pecou não, porque pecou não para. Só um instante.
Só um instantinho que fechou aqui. Só um instante. Então, acabei me perdendo aqui, o celular fechou, onde eu fiz a seleção. Continuando. Então temos autoridade para julgar os crentes. Fala para que eu não tenho que ficar julgando ímpio, eu tenho que julgar crente. E se nós julgamos crente, também a igreja tem autoridade para botar para fora, para excluir ele da comunhão. Também Romanos 16, 17 vai falar: rogo-vos, irmãos, que noteie os que promovem dissensão e escândalo contra a doutrina que aprendeste e desviai-vos deles. Aqui já se fala sobre pessoas que estão pregando uma doutrina que é escandalosa para o evangelho. Pode ser tanto os hereges de outras denominações ou até mesmo da nossa própria denominação. Tito 3,10. Ao homem faccioso, de confusão, de briga, dissensão, depois da primeira e segunda admoestação, evita-o. A Bíblia não manda você insistir, evita-o. Gálatas 6:1. Irmão, se um homem chegar a ser surpreendido em algum delito, vós que sois espirituais, corrigiu tal com espírito de mansidão e olhai por ti mesmo para que tu também não seja tentado. A Bíblia vai dar a autoridade para mim, se eu ver alguém no erro, que eu vá até a ele e corrija, que eu posso fazer isso. Mas também diz como eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso com espírito de mansidão, não é brigando, não é na confusão, mas com toda a paciência. Mas para essa situação não ficar muito pesado, não gerar um problema de grosseria, aqueles crentes que podem julgar, ela vai dizer como você deve fazer isso. Em 2 Tessalonicenses 3,15, ele vai dizer: todavia não o considereis como inimigo. Não é para considerar como inimigo, mas admoesta ele como a um irmão, ou seja, corrija ele. Detalhezinho de admoestar e exortar. Exortar não é corrigir, como geralmente dizem. Exortar é dar ânimo. Corrigir é admoestar. Admoestar sim. Então, quando o pastor está corrigindo a igreja, ele não está exortando, ele está admoestando a igreja. Então, você tem toda a autoridade concedida pela palavra para admoestá-lo, mas diz como deve ser feito isso. Porém, deve ser feito com toda paciência. Não é para tratar ele como inimigo, não é para deixar de dar paz do Senhor, não é para tratá-lo mal, mas simplesmente para que você venha a tratá-lo como se ele fosse um irmão seu, mas para se apartar dele, para cortar relações com ele, se quer coma com ele, porque é bode. Ovelha peca, mas quem vive pecando é bode. É a grande diferença. Ovelha peca, mas o bode, ele vive no pecado. Então sim, eu posso julgar. Existem coisas que eu não vou tratar aqui, para o vídeo não ficar longo, que nós não podemos julgar. Como eu acabei de falar aqui, que é porque o cara pecou. Mas se você sabe que ele vive nessa, que ele vive no erro, é te dado a autoridade nos céus e na terra para que você possa julgar essa pessoa. Então sim, eu sou um juiz. Para determinadas causas foi-me dada a autoridade de juiz. E o que a Bíblia fala em relação a ele não é nem orar. A Bíblia não me orienta a isso, e bem especificamente. Oramos, mas ela não orienta isso especificamente. O que ela diz é de cortar relações com esta pessoa. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Juízes dos bodes. Deus abençoe a todos.